Responsabilidade por ato comissivo do Estado. A responsabilidade por ato comissivo do Estado refere-se à obrigação que o ente público tem de reparar danos causados a terceiros em virtude de ações concretas de seus agentes, quando atuam no exercício de suas funções. Nesse contexto, o Estado, enquanto entidade dotada de poder e autoridade, assume a responsabilidade de indenizar quando suas ações, praticadas por intermédio de seus servidores, resultam em prejuízos para particulares. A responsabilidade por ato comissivo, em geral, está relacionada à ideia de que a intervenção estatal deve ocorrer de forma a proteger os direitos dos indivíduos, e quando isso não acontece, surge o dever de reparação. Ao contrário da responsabilidade por omissão, em que a discussão se centra na inércia estatal diante de um dever de agir, a responsabilidade por ato comissivo decorre de uma ação direta, ou seja, uma conduta positiva que causa dano. Por exemplo, imagine um agente público que, ao dirigir um veículo oficial, colide com o carro de um particular, resultando em danos materiais. Nesse caso, o ato comissivo é claro, e o Estado deverá responder pelos prejuízos causados pela ação de seu agente. Esse tipo de responsabilidade é considerado objetiva, o que significa que não há necessidade de se comprovar a culpa do agente, apenas o nexo causal entre a ação estatal e o dano sofrido. A teoria do risco administrativo embasa a responsabilidade por ato comissivo do Estado. Segundo essa teoria, o Estado, ao desempenhar suas atividades, coloca a sociedade em risco e, por isso, deve suportar os danos que causar, mesmo que não haja dolo ou culpa. Assim, ao conduzir suas ações, o poder público assume a responsabilidade por eventuais consequências prejudiciais, justamente por estar investido de poderes extraordinários que podem, eventualmente, gerar riscos aos cidadãos. O princípio fundamental aqui é o de que o particular não deve arcar com os danos resultantes da atividade estatal, mesmo que essa atividade seja lícita. Um exemplo claro de ato comissivo do Estado pode ser encontrado em operações policiais. Durante uma ação para capturar criminosos, os agentes da segurança pública, no cumprimento de seu dever, podem acabar danificando a propriedade de um cidadão que nada tem a ver com o ocorrido. Se, durante uma troca de tiros, a casa de um morador for atingida, ou se, no curso de uma perseguição, os veículos particulares forem danificados, o Estado deve reparar esses danos, mesmo que a atuação policial tenha sido legítima. Esse é o caráter protetivo da responsabilidade civil do Estado. A jurisprudência brasileira reconhece a responsabilidade estatal por atos comissivos em diferentes esferas. Um caso comum envolve os danos causados por serviços públicos mal executados. Imagine que, durante uma obra de pavimentação de uma rua, um serviço mal realizado resulte no alagamento de uma residência durante uma forte chuva. Nesse cenário, o ato comissivo estatal foi a execução deficiente da obra, e o nexo causal entre essa ação e o prejuízo sofrido pelo morador é direto. Assim, o Estado é chamado a indenizar o particular. Outro exemplo relevante ocorre na área da saúde pública. Suponha que um erro médico tenha sido cometido por um profissional em um hospital público, resultando em dano ao paciente. O ato comissivo aqui é claro, e o Estado será responsabilizado pelos prejuízos causados à saúde do indivíduo. Mesmo que o profissional de saúde não tenha agido de forma intencional, mas tenha cometido um erro durante o procedimento médico, o Estado ainda será responsabilizado, já que o dano decorre de uma ação concreta de um agente público no exercício de suas funções. Entretanto, é importante ressaltar que nem todo ato comissivo resulta em responsabilidade automática do Estado. Há situações em que, apesar da ação do agente público, o nexo de causalidade pode ser rompido, afastando o dever de indenizar. Por exemplo, se o agente público agir dentro dos limites da legalidade e conforme os padrões exigidos, e o dano decorrer de um fator imprevisível ou de responsabilidade de terceiros, o Estado pode ser exonerado da responsabilidade. Essa distinção é fundamental para evitar que o poder público seja onerado por todas as situações adversas, independentemente de suas causas. No campo das empresas estatais e das concessionárias de serviço público, a responsabilidade por ato comissivo também é amplamente discutida. Essas entidades, quando prestam serviços públicos, como transporte, saneamento básico ou fornecimento de energia elétrica, também estão sujeitas à responsabilidade por danos causados a usuários ou terceiros em decorrência de ações praticadas durante a prestação dos serviços.
Um exemplo clássico é o caso de um acidente em uma linha de transporte público. Se um ônibus controlado por uma empresa estatal colidir e ferir passageiros, o Estado será chamado a responder por esse ato comissivo. Além disso, as Forças Armadas e os Serviços de Defesa Nacional também estão sujeitas à responsabilidade por atos comissivos. Embora sejam áreas com peculiaridades em relação à segurança e defesa do Estado, as ações diretas que causam danos a particulares, quando não justificadas ou necessárias para a proteção da ordem pública, podem ensejar a responsabilização do poder público. Um exemplo seria o uso indevido de força durante uma operação militar que afete civis ou suas propriedades. É essencial observar que a responsabilidade por ato comissivo do Estado visa não apenas a reparação dos danos sofridos pelos indivíduos, mas também ao fortalecimento da confiança dos cidadãos nas instituições públicas. Quando o Estado assume a responsabilidade pelos prejuízos que causa, ele demonstra um compromisso com a justiça e com a proteção dos direitos individuais, reforçando a legitimidade de suas ações. Esse compromisso é vital para a manutenção do Estado democrático de direito e para o respeito aos princípios constitucionais que regem a atuação da administração pública. Em suma, a responsabilidade por ato comissivo do Estado representa um pilar essencial na relação entre o poder público e o cidadão. Ela protege os indivíduos contra os abusos e excessos do poder estatal, garantindo que, mesmo quando o Estado atua dentro de suas prerrogativas, os danos causados sejam adequadamente reparados. Essa responsabilidade objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, equilibra a necessidade de uma atuação estatal eficiente com a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos, consolidando-se como um mecanismo de controle e justiça no ordenamento jurídico brasileiro. Ao se responsabilizar por seus atos, o Estado não apenas promove a justiça, mas também reforça a confiança social nas instituições que regem a vida pública. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!